Olá, meus queridos, hoje a nossa aula vamos falar sobre climas no mundo, certo? Nós falamos sobre tempo atmosférico na aula passada e nós hoje vamos saber um pouco mais sobre as características do clima, certo? Então, os tipos de climas do mundo, eles são determinados com base em um longo período, ou seja, pode ser entre 30 a 35 anos de estudo aí, né? Que considera a observação de várias sucessões de tempos atmosféricos nas regiões do planeta. Agora conheça os climas e suas principais características. Nós vamos começar pelo clima equatorial, que ocorre próximo à linha do Equador, né? Isso na zona intertropical, em áreas de baixas latitudes. E é um clima quente e úmido também durante todo o ano, com grande quantidade de chuvas. Já o tropical, duas estações se destacam nesse clima, ou seja, o verão quente com chuvas abundantes e o inverno com período de seca. Já o subtropical é o clima intermediário entre o tropical e o temperado, que se localiza na zona temperada. E as chuvas também são bem distribuídas durante todo o ano. No inverno também pode ocorrer neves e geadas, né? Isso em algumas áreas onde ocorre o clima. Já o temperado, ele é encontrado nas zonas temperadas, ou seja, eles ocorrem entre os trópicos e os círculos polares, certo? E subdivide-se em temperados oceânicos, com verões e invernos brandos, e temperado continental com verões e invernos rigorosos. Já o Mediterrâneo, ele ocorre principalmente no sul da Europa, onde ocorre na zona temperada, principalmente ao redor ali do mar Mediterrâneo, e os verões são prolongados, quentes e secos, e os invernos são mais curtos. Já o desértico também conhecido como árido, né? O árido desértico, ele é muito seco e apresenta grande amplitude térmica. E ele pode também ser quente ou frio, certo? E o semiárido, ele apresenta escassez de chuvas, mas não é tão seco quanto o clima árido. E ele também pode ser quente, como é o caso do sertão nordestino, ou frio, né? Como na Ucrânia e em algumas áreas da Ásia, certo? Já o frio, as temperaturas são baixas durante o ano inteiro, né? O ano inteiro, e ele pode ser subdividido então também em continental frio ou subpolar ou polar de montanha. E aí ocorrem as precipitações em forma de neve também. As precipitações ocorrem em forma de neve, certo? Bem simples, algumas só das características do clima que nós vimos aqui. E eu vou também aqui dar uma pausazinha para a gente poder falar um pouco sobre o climograma que nós vamos ver a seguir, certo? Bom, voltando aqui, gente, assim, como eu falei para vocês, não sei desenhar direito, mas eu pude fazer para vocês aqui eu trouxe um climograma de Cuiabá, Mato Grosso, para vocês poderem responder o questionário da página 33, que temos aí 3 climogramas, não é isso? 3 representações aí de Manaus, Brasília e Porto Alegre. E também trouxe aqui para vocês para mostrar o que representa cada um quadradinho desse, azul, a linha vermelha, esse eixo aqui, esse outro eixo. Então, vou começar mostrando que esse eixo aí podem olhar pelo de vocês também no módulo, que esse eixo ele representa a quantidade de precipitação, o P. Lembre-se que a definição de precipitação em milímetros, ou seja, essa linha vermelha vai mostrar a temperatura. A linha vermelha representa a temperatura média registrada no lugar. E esse outro eixo aqui, ele representa a temperatura em graus Celsius. Onde mostrar o T, vocês vão lembrar que é a temperatura em graus Celsius, e o P é a pluviosidade, né? Isso, a quantidade de chuva, que é a precipitação. E esses quadradinhos aqui, as barras azuis, elas representam a quantidade média de chuva que cai mensalmente em um lugar. E aqui são os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim sucessivamente, até dezembro. E nós podemos ver que o mês que a temperatura de Cuiabá ela é alta durante praticamente todo o ano.
e percebe-se então que altas temperaturas e duas estações, uma chuvosa e outra seca, e são características do clima predominante nessa cidade. E nós podemos também ver que o mês que menos ocorreu a quantidade de chuva aí abaixo de 100 milímetros foi em julho e junho e agosto, uma sequência bem definida aqui, ó, igual. Nesses 3 meses foi onde menos choveu. E onde foi que ocorreu mais chuva? Onde foi que a precipitação foi maior? Em janeiro, ó, passou de 200 milímetros de chuva, da quantidade de chuva, não é isso? Então, eu trouxe aqui só para vocês poderem responder também as questões de vocês, que mostra aí o climograma de Manaus, Brasília e Porto Alegre. E entre esses 3 estados nós podemos observar que onde ocorreu menos quantidade de chuva entre o período de junho, julho e agosto foi o estado de Brasília, certo? E onde ocorreu mais quantidades de chuva nós podemos observar que foi em Manaus, não é isso? Em Manaus foi alta a quantidade de chuva, já em Brasília foi menor, e a Porto Alegre a quantidade de chuva também ela é maior do que nas outras cidades, não é isso? Em Porto Alegre vocês podem perceber. E assim vocês vão poder responder as questões que aí estão perguntando, tá certo? Então, vocês podem pesquisar também em um mapa político do Brasil, onde a região em cada uma das cidades citadas estão localizadas, Manaus, Brasília e Porto Alegre, certo? Para já vocês irem adiantando a atividade de vocês também. Aí vocês vão mostrar ali onde as cidades que apresentam a estação do verão mais úmida. Está entre Manaus e Brasília também, certo? Vocês vão colocar. E as outras questões eu vou deixar com vocês, certo? Então até daqui a pouco no Google Meet, certo? Tchau, tchau.